Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Revista Câmara, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Dia 7 de julho, que é o 188º dia do ano no calendário gregoriano, e faltam exatamente 177 dias para encerrar 2023. O programa, que é produzido pela Francine Rodrigues, tem a participação técnica do Elton Figueiredo, participação também do Eric Schultz e toda a equipe aqui da TV Câmara, sob a coordenação de Sérgio Figueiredo. E nós começamos falando desse dia, 7 de julho. O que será que aconteceu na história? Você vai saber agora nas nossas efemérides. O dia de hoje, que é conhecido como o Dia Internacional das Cooperativas, o Dia Mundial do Chocolate, quem não gosta de um bom chocolate? E também é Dia do Voluntário Social. Em 1456, um veredito de um novo julgamento absolve Joana d'Arc de heresia 25 anos após a sua execução. É difícil, hein? Em 1898, o presidente dos Estados Unidos, William McKinley, assina o Newlands Resolution, anexando assim o Havaí como um território dos Estados Unidos. Em 1946, o aviador Howard Hughes quase morre quando seu protótipo de aeronave de reconhecimento cai em um bairro de Beverly Hills. Em 1953, Ernesto Che Guevara embarca em uma viagem pela Bolívia, Peru, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Em 1977, foi inaugurada a TV Bandeirantes no Canal 7 do Rio de Janeiro, começando assim as suas transmissões a partir das 7 horas da manhã daquele dia. E em 2022, tão recente assim, Boris Johnson anuncia a sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Tivemos também o nascimento em 1848 do ex-presidente, o quinto presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Em 1940, o nascimento do músico grande Beatle, Ringo Starr. Tivemos a morte em 1890 de Henri Nestlé, empresário alemão. Em 1990, Cazuza, cantor e compositor brasileiro, e Alfredo Di Stéfano, futebolista e treinador de futebol argentino e espanhol, cracaço de bola. Para falar sobre essas efemérides, eu convido o professor Vitor Santos, professor de História. Tivemos grandes acontecimentos na história aí no dia 7 de julho. O que a gente pode destacar aí, professor? E seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bahia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Tem muita coisa aí, bastante, né? O primeiro tópico, talvez, aí, pensando na Joana d'Arc, é uma personagem muito recorrente, assim, sobretudo no imaginário francês, sim, assim, né? A gente costuma associá-la à Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito que aconteceu entre os séculos XIV. Curiosamente, durou mais de 100 anos. 116 anos, né? A história tem essas coisas. E aí ela foi uma combatente, digamos assim, que lutou no conflito e tal. E ela, pelo lado dos franceses, né? Ela é francesa de nascimento e tal. Ela, depois de um tempo, foi capturada, julgada, condenada, né? Inclusive queimada viva naquele contexto, com 19 anos de idade, né? Mas a justiça foi feita, né? Depois de 25 anos, ela foi absolvida. Exato. E durante muito tempo na história francesa, a imagem dela foi resgatada, assim, por exemplo, no século XVI, um debate entre católicos e protestantes usaram a imagem dela. No século XX, ela chegou a ser canonizada, né, pela Igreja Católica. Olha agora, só, né? hein? Depois de muito tempo, enfim. Mas eu acho que o ponto central da Joana d'Arc, a gente pensa do ponto de vista da historiografia, é que quando a gente olha para a história, normalmente a história era contada a partir de personagens brancos e masculinos, né? Sim. Então, retomar a história de uma mulher e o protagonismo é muito importante, para a gente ver que existem outros sujeitos sociais que ajudaram a compor, né? Com certeza. A história, o desenvolvimento. A criação do desenvolvimento das ações humanas. Exato, perfeito. Acho que esse é o grande ponto da Joana d'Arc, acho que tem a ver muito com isso, assim, né? E o Havaí, que foi anexado aí nessa mesma data aos Estados Unidos? Pois é, essa é uma discussão longa também, né? Pearl Harbor, né? Foi um fato marcante. Pouco depois, história, exato, né? mas tem tudo a ver com o Havaí, exato. Exatamente. É 1898, né, você disse? Isso, 1898 foi anexado através aí do presidente William McKinley. O McKinley, exato. Então, a gente tem que pensar a anexação do Havaí numa conjuntura um pouco mais ampla de formação do Estado Nacional norte-americano, né? Uhum. Se a gente quiser retomar as aulas de história, tem tudo a ver com aquela colonização que foi feita nas colônias do leste, e depois já independente, né, aquela ocupação do oeste, chama marcha para o oeste, né? Sim. Tudo isso faz parte da construção de um estado, que significa anexação de territórios, que vai ampliar uma fronteira para construir um país, a verdade é essa, assim. Com certeza. Então, depois que eles completam, digamos assim, a chegada no extremo oeste do país, só tem o oceano depois, né? Só sobra o Pacífico. Exato. Aí depois da Guerra Civil, principalmente, a Guerra Civil acaba em 1865 nos Estados Unidos,
o país começa a desenvolver um pouco uma política que a gente chama de imperialista, no sentido de articular relações diplomáticas, às vezes usando a força, às vezes a diplomacia mesmo, com outros países, assim. Então, por exemplo, no mesmo ano é a independência de Cuba, e que os Estados Unidos teve uma grande participação, assim, um pouco dessa política imperial. Na mesma época, o Brasil desenvolve o que a gente chama de americanismo, né? Que é um debate de uma elite intelectual brasileira de aproximar o Brasil, que era uma monarquia, da ideia republicana da experiência norte-americana. Assim. Por isso que o Brasil se torna república, vira Estados Unidos do Brasil, tem a ver com essa aproximação. Até a bandeira, a primeira bandeira, projeto, lembra exato. muito, né, a bandeira dos Estados Unidos. Exato. Então esse final do 19 é um momento que os Estados Unidos está jogando um pouco dos seus tentáculos na geopolítica mundial e tem tudo a ver com essa anexação do Havaí. Tem uma questão estratégica, né, de navegação do Pacífico, tinha algumas colônias, Guam, por exemplo, né, as Filipinas e tal. Então, tinha interesse norte-americano no leste asiático, por isso a navegação do Pacífico era fundamental, daí a estratégia do Havaí, que chega no que você comentou, né? Pearl Harbor tem tudo a ver com isso, né? Que é um ataque japonês, enfim. Até pelo processo de expansão do Império Japonês na época, né? Plena Segunda Guerra Mundial que determina a entrada. Os Estados Unidos atrapalhava um pouco essa questão aí do imperialismo japonês. Bloqueio econômico do petróleo e tal, aí o japonês faz o ataque preventivo, né? Sim. Kamikaze, que determina a entrada norte-americana na Segunda Guerra, né? Bom, o senhor falou também de Cuba, né? Vamos começar com 1953, nessa mesma data, 7 de julho. O Che Guevara começou sua excursão subindo, né? A gente pode ver que há uma trajetória subindo aí o mapa da América do Sul, América Central, que mais tarde vai acabar desembocando aonde? Em Cuba. O que a gente pode falar desse avanço, dessa marcha aí do Che Guevara? Pois é, ele que sai da Argentina de formação, médico, né? E tem toda uma trajetória de experiência latino-americana para até chegar ao México, onde ele conhece o Fidel Castro, para daí organizar, enfim, a Revolução Cubana. Isso aqui foi, né? A gente pode falar que foi o embrião do que aconteceu. O embrião, de alguma maneira é isso mesmo, assim, né? Então a ideia, por exemplo, que eles tiveram de em comum, digamos assim, o Fidel e o Che, nesse encontro, é basicamente a experiência sobre a realidade latino-americana, né? De observar que, por exemplo, sobretudo no ambiente agrícola, rural, era uma pobreza, uma miséria tremenda, assim, né? Então tem muito do fomento dessas ideias de tentar transformar de fato essa realidade, dar o poder para o povo, enfim, modificar um pouco as estruturas políticas e sociais, né, por meio da revolução. É o que acontece até nos dias de hoje lá em Cuba, né? Exatamente. O regime continua. Exato, é o regime que eles instauraram em 59, depois 61, né, que ficou explícito, enfim, a face comunista do regime. Depois o Fidel Castro, o Che, aliás, né, depois da Revolução em Cuba, ele sai tentando articular outras revoluções pela América Latina, né? Tanto é que é morto na Bolívia tentando fazer isso, né, pela CIA. Curiosamente, ele começou essa trajetória, essa viagem pela Bolívia no dia 7 de julho e acaba tendo a sua morte sendo assassinado na Bolívia, muito tempo depois. Na Bolívia. Né? Exato, pela CIA, né? Bom, outro fato importante, né, tem muito a ver com a geopolítica atual. Em 2022, o Boris Johnson anuncia a sua renúncia do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele foi importante para a questão do Brexit, que alguns ainda têm um certo arrependimento lá no Reino Unido. Mas uma série de escândalos durante a pandemia acabou culminando aí com a renúncia do Boris Johnson. O que significa essa renúncia aí para o globo como um todo? É um abalo ao Partido Conservador britânico, né? Porque eram denúncias que envolviam assédio sexual e ele acabou indicando alguns membros do Partido Conservador para alguns cargos que esses caras estavam, digamos, sendo acusados desse tipo de coisa, né? E pegou muito mal, né? Queimou o filme do Partido Conservador britânico. Daí esse afastamento tem muito a ver com isso também, tentar manter a imagem de um partido, né? Por isso ele renuncia. Mas é como você disse, é um nome que vai ficar mais conhecido pelo Brexit, né? As articulações que culminaram, no fim das contas, no governo dele, né? Com a saída da Inglaterra da União Europeia e tal. Sim. Exato. Bom, tivemos também celebridades que nasceram nesse dia. Vou começar, e não sei se o senhor gosta de Beatles. Eu sei que a Gleice Lira, que está por aqui, eu sei que ela é bitomaníaca. Então hoje o baterista está completando anos aí. O Ringo Starr, músico britânico, nascido em 1940, está completando mais um aniversáriozinho. Tudo bem que na minha preferência dos Beatles, ele tá como baterista, ele está mais atrás. Mas é uma data que tem que ser relembrada. E também tivemos o nascimento em 1848 daquele que foi o nosso quinto presidente, né, o quinto presidente do Brasil, Rodrigues Alves, que foi advogado e um político brasileiro e acabou falecendo em 1919. O que podemos falar do Rodrigues Alves? Rodrigues Alves é um presidente muito importante na história do Brasil. Ele é muito lembrado por ter articulado junto com o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, no começo do século XX, uma reforma no Rio de Janeiro, né? Então eles destruíram o Rio tradicional, o Rio Velho, o Rio Antigo,
e acabaram reconstruindo a partir de um parâmetro estético europeu, moderno e tal, né, francês, todo o centro do Rio de Janeiro. Então a gente visita, por exemplo, o Teatro Municipal do Rio, que está lá até hoje, foi durante o governo dele, assim. Então tinha um forte apelo higienista, enfim, aí tem toda uma questão sociológica por trás dessa reforma, mas que basicamente mudou os ares daquilo que era a capital da República, né? Porque o Rio ainda era uma cidade cuja estrutura urbana era muito herdeira do período colonial, uma cidade muito antiga. Uhum. Então a ideia era reformar a capital para dar uma vitrine, digamos assim, para esse país que era o Brasil, né? Até hoje o Rio de Janeiro acho que é o principal cartão postal do nosso país, né? Pelo menos para quem é do exterior. Exato, você tem esse estereótipo assim, né? Bom, para a gente encerrar esse quadro de efemérides, nós tivemos a morte nessa data de 3 personalidades. Uma do futebol, Alfredo Di Stéfano, que curiosamente nasceu quando a gente fez o programa do dia 3, ele é nascido 3 de julho e acabou falecendo no dia 7 de julho, tragédia. É interessante. E tivemos também aí a morte de Henri Nestlé em 1890, um empresário alemão muito importante, e também do cantor Cazuza, cantor e compositor brasileiro, morrido, que acabou falecendo em 1990. O que podemos destacar aí? Pois é, 3 muito distintas essas personalidades. Assim. O Cazuza eu particularmente gosto muito, assim, um baita compositor da música brasileira. Ele que chamava Genor, né? E não gostava do próprio nome, ele começou a curtir o nome. Não ia fazer sucesso não ia, né? Aí ele resolveu mudar, não, eu gosto do nome, porque ele descobriu que o Cartola também chamava Genor. Já melhorou um pouco. E não foi a Genor também, foi Cartola. Exato. E ele grava O Mundo é o Moinho, né? Então era um grande fã de Cartola, assim, o Cazuza, né? Figura. Bom, a gente falou que ia encerrar, mas temos que lembrar que no dia 9 tem feriado em São Paulo, né? Dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 32. O que a gente pode falar aí? E por que é feriado? E por que a gente tem em Ribeirão Preto uma avenida com o nome 9 de julho? Boa pergunta. É feriado porque foi uma data importante do início do conflito entre o Estado de São Paulo e o governo Vargas, lá em 32, né? Havia toda uma questão política por trás, eleitoral, constitucional, do debate da época. E essa data foi muito marcada, sobretudo num contexto em que 4 estudantes da Faculdade de Direito, do Lago de São Francisco, lá em São Paulo, foram assassinados. Né? Martim, exato, os 4, era inclusive... MMDC, exato, Drauzio Camargo, os meninos. E eles foram enterrados onde hoje os restos mortais estão no obelisco do Ibirapuera. Né? Sim. E é importante dizer porque existe no estado de São Paulo como um todo, assim, né? uma paisagem urbana que vai ser construída em memória a 32. Então você tem o obelisco, em Ribeirão você tem a avenida. Né? Em frente ao Pedro II a gente tem um soldado constitucionalista que com a granada, assim, tudo em homenagem a isso. E na Praça 15, né? Mais ou menos. Isso, em frente ao teatro. É que, curiosamente, em Ribeirão, a 9 de julho cruza com a Presidente Vargas, né? É uma ironia da nossa organização. E a independência no meio das duas. Rasga as duas, não tem nada a ver, mas... Tá certo, Vitor. Eu agradeço aí a sua participação, trazendo aí essas efemérides, essas curiosidades e trazendo muito conhecimento pra gente aqui do programa. Obrigado, Beto. À disposição. Tá certo. Aí, portanto, a palavra do Vitor Santos, professor de História, falando das efemérides. Enquanto isso, né, a vida continua. A gente falou aí do processo histórico sendo construído. Vamos falar da história que a gente vai construir a partir de hoje. E para você sair de casa e começar a construir essa história, você vai ter que pegar o seu carro e vai ter que tomar muito cuidado, porque os radares estão espalhados pela nossa cidade. E quem vai falar onde eles estão para que você, motorista, fique atento, é a Francine Rodrigues. Muito bem, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você novamente, Francine. Olá, Paulo. Olá, você que está nos assistindo aqui pela TV Câmara. Pois é, tome cuidado que os radares estão aí. Então vamos lá. Com velocidade máxima de 60 km por hora nesta sexta-feira, os radares estarão nas seguintes avenidas: Marechal Rossi Silva, Independência, Presidente Vargas, Luiz Eduardo Toledo Prado e Costábulo Romano. Já com velocidade máxima de 60 km por hora, o radar estará na Avenida Maurílio Biagi. Portanto, mais uma vez, tome cuidado com os radares. Tá certo? Então você fique atento que eles estão lá e você não quer, pelo menos eu posso falar por mim, não quero receber nenhuma cartinha desagradável pelo correio na minha casa. Ninguém merece levar uma multa em plena sexta-feira. Tem a pontuação também que vai contando, quando você percebe, perdeu a carta. Mas isso não vai acontecer porque estamos todos atentos. Então vamos voltar aqui à Câmara Municipal. Francine, qual que é a agenda aí da semana que começa aí a partir de segunda-feira? É a última já antes do recesso, né? Será as últimas sessões antes do recesso. Então vamos lá. A semana que vem, na segunda-feira,
Haverá reuniões importantes. Na segunda-feira, dia 10, haverá uma audiência pública sobre a entrada de animais em parques. Na segunda, às 18h30. Já na terça-feira, teremos uma CEE sobre as políticas públicas para pessoas em situação de rua. A reunião acontecerá às 15 horas. À noite, às 18h, teremos a sessão ordinária. Já na quarta-feira, haverá o Fórum Municipal de Educação Especial, às 18h30. E para finalizar os encontros legislativos da semana, na quinta-feira acontece nossa última sessão ordinária às 18 horas, antes do recesso. Lembrando, Paulo Bahia, Pois não. que a nossa agenda pode sofrer alterações no decorrer da semana. Ah, tá? sim, sempre atentos e serão informadas também, seja através da TV ou também pelo site oficial da Câmara de Ribeirão Preto. Exatamente. Portanto, você, se possível, participe das sessões. Tá certo, muito obrigado, Francino. Espero que você volte ainda com muito mais informações aí para o nosso telespectador. Enquanto isso, vamos falar, sobre a semana que vem, que a Escola do Parlamento, que vai realizar um curso sobre fundamentos da gestão de projetos sociais. E quem vai falar sobre isso, quem vai dar mais detalhes do evento é ele, sempre muito querido, sempre muito agradável, o coordenador da Escola do Parlamento, Eli Zacarias. Eli, é uma satisfação e um prazer falar com você. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, prazer é todo nosso. O que nós podemos falar desse evento? Então, esse evento aqui é um evento até nem muito usual aqui que a gente faz, porque ele é um curso sobre fundamento da gestão de projetos sociais, entendeu? E por que a gente traz esse curso aqui? Porque tem muito assessores de vereadores que eles dão assessoria para as ONGs do terceiro setor, entendeu? Sim. Então, assim, a gente pensamos, até porque, por exemplo, se a gente for pensar a Câmara Municipal ela tem uma função legislativa, uma função de fiscalização e controle, e, para quem observa os detalhes, nos últimos tempos a Câmara está tendo uma função educativa, através das escolas do parlamento, o surgimento de redes de escolas legislativas. Nós temos fazemos parte de uma rede de escola legislativa aqui do interior, com Jaboticabal, até para a formação dos próprios edis, como também dos funcionários. Né? Exatamente. Então, assim, eu visitei gabinete por gabinete. Então, o vereador ele tem, geralmente, pelo menos um funcionário que se dedica a essa questão de elaborar projetos, captação de recursos, que é muito importante, porque as ONGs ela não pode vender, comercializar, então ela vive de doação e de captação de recursos. Sim, e o evento, ele acontece que dia, que horário, e se aberto à população, quem tiver interesse, quiser aprender mais sobre, também gostaria que falasse também quem vai ser o palestrante, para que o pessoal possa se informar e também criar o interesse de vir aqui ao plenário da Câmara e acompanhar. Sim. O evento vai ser na próxima quarta-feira, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal. Foi convidado o senhor Wilton Ferreira, que casualmente, ele é vereador na cidade de Franca, mas ele atua por muito tempo junto ao terceiro setor lá na cidade de Franca. Já tem um know-how, né? Já tem um know-how para poder passar, porque é muito importante, Bahia, porque, por exemplo, assim, a maioria das pessoas pensam que o terceiro setor é só elaboração do projeto, mas tem a gestão. Eu sou, assim, um voluntário numa ONG, né? Mas Sim. Tem a gestão do projeto, que é mais importante. Você tem que... É o complicador, né? É o complicador, porque assim, você tem funcionários de nível superior, nível elementar, fundamental, então você tem que trabalhar a gestão de pessoas, tem a gestão administrativa na ONG, entendeu? Então, assim, tudo isso é muito importante para o sucesso da ONG. E lembrando que, tipo assim, formas, receber doação, você fazer um bingo arrecadativo, enfim, você tem diversas iniciativas
que não são poucas, para você fazer uma gestão eficiente das organizações do terceiro setor. Bom, Eli, para quem quiser saber mais informações, não só sobre essa palestra, mas sobre o trabalho que vocês realizam, ou até mesmo oferecer algum tipo de curso, como é que entra em contato com a Escola do Parlamento? Não, você pode ir através do site da Câmara. Então tem o link lá da Escola do Parlamento, você tem todas as informações. Você tem a agenda, as programações futuras. Então, vocês podem acessar através do portal da Câmara, que vocês vão ter todas as informações sobre o que a Escola do Parlamento vai fazer, o que está fazendo, enfim, você tem todas as informações. E vamos reiterar esse convite para que a população possa comparecer aí e lotar o nosso plenário aqui. Sim, vocês na próxima quarta-feira, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Detalhes, obviamente que o evento é gratuito e aberto para qualquer pessoa, entendeu? E a gente espera que todas as pessoas venham assistir e prestigiar o nosso evento aqui na Câmara Municipal. Eli, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com o amigo aqui e a gente espera que você retorne com muito mais cursos, mais oportunidades aí não só para os funcionários, no nosso caso, como os vereadores, mas também para toda a população de Ribeirão Preto. Certamente. Tá certo, aí portanto a palavra do Eli Zacarias, que é coordenador do projeto Escola do Parlamento. E para você agora, mudando um pouquinho de assunto, que está procurando a sua recolocação profissional, a gente sabe que não está fácil, né, Eli? Está complicado a questão do emprego, não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil, mas a gente vai ajudar, né? O Eric Schultz, que trabalha aqui com a gente, vai trazer agora algumas vagas que possa ser do seu interesse e, portanto, espero que você acompanhe e, quem sabe, consiga aí achar o seu emprego, ganhar o seu salário por mês. Fala aí, Eric, o que temos de bom? Opa, muito obrigado, Bahia. Sim, temos muitas vagas de emprego e essas vagas foram anunciadas pela Prefeitura. São 3 vagas de ajudante de motorista, uma vaga para alimentador de linha de produção, assistente administrativo, assistente comercial de seguros, auxiliar de escritório, auxiliar de logística, carregador, chefe de cozinha, cobrador interno, controlador de pragas, copeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista de manutenção eletroeletrônica, estoquista, expedidor de mercadorias, frentista, garçom, gerente de restaurante, instalador, reparador de equipamentos, instrutor de cursos livres, jardineiro, lavador de veículos, limpador de piscinas, marceneiro, mecânico de manutenção de automóveis, mecânico de manutenção e instalação de aparelhos. São 7 vagas de faxineiro, mais 2 vagas de empregado doméstico faxineiro, mais 2 vagas de auxiliar nos serviços de alimentação. Para se candidatar, os interessados devem ir para o posto de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Preto, que fica na Avenida Francisco Junqueira, 2625, bairro Jardim Macedo, das 8 às 16 horas da tarde. E o telefone para contatos sobre informações de vagas e agendamentos é o 16 3625 7381. E essas foram as vagas de emprego. Muito obrigado, voltamos com você, Paulo Bahia. Tá certo, muito obrigado. Nosso germânico Eric Schultz trazendo as informações de vagas de emprego. E a gente vai para o nosso primeiro intervalo. É rapidinho, a gente volta já já. Não saia daí que tem muito mais para você. Câmara Solidária.
Para aquecer que é mais precisa nesse inverno, os servidores da Câmara Municipal se unem para promover ações em prol a todas as famílias que necessitam neste momento. Nessa ação, serão arrecadados agasalhos e cobertores, e todas as doações serão encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade. Os servidores se unem para contribuir. Venha, faça parte você também. Estamos de volta com o programa Revista Câmara e agora vamos falar das leis discutidas e aprovadas aqui no Legislativo Municipal. Você sabia que o vereador Alessandro Maraca fez uma lei que auxilia no combate ao bullying e ao cyberbullying nas escolas? O próprio vereador explica para você sobre a matéria. Fala aí, Maraca! Muito bem, falar de leis que eu apresentei na Câmara, vivenciando o momento que estamos vivendo, eu acho que eu poderia iniciar por uma lei que eu tenho muito carinho, que é a Lei de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying nas escolas municipais de Ribeirão Preto, nas escolas públicas de Ribeirão Preto. Primeiro, vale dizer que o Brasil traz números preocupantes. O Brasil é o segundo país com mais números de pessoas que sofreram bullying, e 1 a cada 4 pessoas no Brasil, nas nossas escolas, ou que utilizam a internet, já sofreram cyberbullying. Isso é muito preocupante, então a gente tem que pensar nessas crianças, pensar em trazer de alguma forma algo que acrescente no dia a dia de suas escolas, com seus professores, com as pessoas que estão lidando com a sua formação, com a formação do seu caráter, mas também trazendo uma responsabilidade para a família. A família também tem responsabilidade com essa formação intelectual e educacional de cada uma das crianças. Eu posso trazer aqui alguns princípios que essa lei traz, por exemplo, a ampliação da discussão de ética e respeito mútuo nas escolas, o reconhecimento da importância da família. Como eu disse, a família tem que ser cobrada também, né? Quando a gente vai falar na criação de seus filhos, na educação de seus filhos, nós precisamos desse apoio da família. Sem esse apoio nós não avançamos. A mobilização de toda a comunidade e reflexões que serão feitas dentro da escola no que envolve o bullying e o cyberbullying, com bate-papos, com debates entre os alunos, professores e profissionais. As escolas têm que ser dotadas de profissionais. Nós precisamos tanto de psicólogos quanto de assistentes sociais funcionando nessas escolas. É claro que nós precisamos de segurança também, de câmeras monitorando, mas nós precisamos de profissionais que dê todo o apoio, não só aos alunos, mas também aos professores. A prevenção
de bullying ao cyberbullying também requer mecanismos de melhoria da qualidade da educação, da qualidade da escola, dos materiais utilizados pelos alunos, das possibilidades que os alunos vão ter na escola, a prática de atitudes positivas, isso é sempre bom destacar, né? Essas atitudes, sobretudo junto aos educandos, têm uma relação muito direta e colabora numa sociedade mais justa e mais humana. A lei ainda traz a necessidade de fomentar a paz, o respeito, fomentar a tolerância entre as pessoas. Nós precisamos também da produção de profissionais, de pessoas intermediárias que sejam técnicas, que tenham formação. Você sabia que os professores da rede municipal de ensino e também da rede de apoio à rede terceirizada, as OS que tem, eles querem mais qualificação, eles querem saber como lidar com essas pessoas, com as pessoas que de uma forma ou de outra podem apresentar algum problema ou podem estar sofrendo o bullying, o cyberbullying dentro das escolas. E por fim, a realização de programas educacionais voltados à conscientização, à extinção do bullying e do cyberbullying em todas as idades, em todas as camadas escolares que nós temos. É uma lei que está aqui pronta, já virou lei, já foi sancionada e eu não vejo a prefeitura colocando ela em prática como deveria. Então nós estamos cobrando, esse é o papel do vereador, fiscalizar como ela não está sendo colocada em prática em sua plenitude, nós estamos cobrando através de requerimentos, através de indicações, que essa lei seja colocada em prática e que nós possamos observar o quanto antes uma resposta muito boa em nossos jovens, em nossa juventude, ouvi-los. A gente precisa trabalhar questões que são importantes na cidade e todas elas têm muitas vezes relação direta com a depressão, com problemas que precisam ser observados com mais carinho, com mais atenção e com mais atenção técnica também. Então, sintetizando esse projeto aprovado na Câmara, ele tem o intuito de prevenir, de combater o bullying e o cyberbullying, usando todas as ferramentas que eu trouxe aqui, o que é muito importante. Mas ele não acontece se o executivo não colocar em prática, não levar para as escolas aí ferramentas que possam possibilitar os professores, os diretores, os funcionários, os alunos e toda a comunidade escolar a trabalhar e ter uma convivência ali justa, necessária e ouvindo a todos. Bom, e agora o assunto é saúde. Obrigado primeiro, né? Vamos agradecer a participação do vereador Alessandro Maraca e vamos falar agora sim de saúde. Vamos conversar com o Dr. Giane Pereira Lemes, que atua há 13 anos nas áreas de clínica geral, com foco em atendimento generalista e medicina ocupacional. E ele separou algumas dicas de saúde sobre o ambiente de trabalho. É estressante, né? Hein, pessoal? O que vocês acham? É meio estressante o ambiente de trabalho. Mas isso não é só aqui, em todo lugar a gente tem esse tipo de problema e que acaba afetando a nossa saúde. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Tudo bem? Gente, sempre um prazer estar junto com vocês aí. E a gente, para começar esse bate-papo, podemos explicar o que seria essa medicina ocupacional e qual é o papel na saúde dos trabalhadores? Bom, na verdade, não só na saúde dos trabalhadores, como também das empresas em si. Sim. Na verdade, é o médico da empresa. A gente encara a empresa como um paciente e os funcionários como os filhos dessa empresa. Então, assim, a gente trata dos funcionários e trata da saúde da empresa, juntamente com o auxílio de outros profissionais, como engenheiro de saúde, engenheiro de segurança, técnico de segurança, e a partir daí a gente vai proporcionando à empresa uma saúde mais qualificada. Dos seus funcionários, que funcionário saudável, a produção também é saudável, né? Exatamente. Queria que o senhor falasse qual que é a rotina desse trabalho. Vocês fazem avaliações periódicas? Sim. Como é que funciona? Na verdade, a rotina ela começa desde a contratação, até antes dela. Tem o exame admissional, né? Antes dela, existe uma preparação da empresa. Sim. Existe uma obrigatoriedade agora, né, de toda a empresa ter um programa de medicina ocupacional. Então, antes de tudo, a empresa contrata o médico
e aí juntamente com o engenheiro eles calculam os riscos nessa empresa, e em cima desses riscos a gente faz um programa, uma programação de saúde na empresa, e nessa programação estão incluídos os exames que a gente faz desde a entrada do funcionário até a demissão, passando até pela mudança de função, que também existe, né? Porque de acordo com o risco, vai mudando o risco, a gente tem que proteger o funcionário, o colaborador com isso. A gente tem que lembrar que há algumas atividades que ela trazem um risco à saúde, né? Como Sim. quem trabalha em laboratório, ou a gente pode até trazer para o lado da prefeitura a questão do SAERP, que as pessoas vão, mexem no esgoto, no caso do SAERP, cavam túneis, que há um certo risco. Os riscos eles são divididos em grupos, né? Físico, químico, biológico, e assim, existem aqueles riscos que estão relacionados à questão do próprio ambiente de trabalho também, o risco ergonômico, né? A questão da estafa no trabalho também, a gente pode trabalhar em cima disso. Então, tem vários tipos. O risco mais grave, né? Ao grau de risco de 1, 2, 3. Tem uma tabela de níveis. Existe uma tabela de níveis de risco, né? Então, em cima desses níveis, a gente solicita exames, faz os exames periódicos, até abrevia eles de tempo em tempo para isso também. Bom, e as dicas práticas para a população? Quais são as medidas chaves que o trabalhador deve adotar para manter sua saúde no ambiente de trabalho? Não só o trabalhador como a empresa. Sim. Né? A prática da ginástica laboral já é bem difundida, é importante fazer alongamentos, né? A pessoa que fica muito tempo sentada, por exemplo, fica aqui, a cadeira, muitas das vezes a cadeira não é apropriada, então a pessoa tem que às vezes dar uma levantada, esticar, né? Fazer toda essa questão de ginástica, trabalhar a questão de comportamento, ter um bom ambiente de trabalho, né? E, claro, preparar toda essa questão de ruído, vibração, em questão de pessoas que trabalham no campo, né? Fora do ambiente fechado de um escritório, por exemplo. Sim, tem um risco que eu acredito que ela é inerente a qualquer profissão, qualquer área de trabalho, que é a questão do risco à saúde mental. Ah, sim. O que o senhor pode falar e quais são as dicas aí e como perceber aí algum distúrbio que o funcionário possa ter com relação à questão mental? Relacionado ao empregador, né? Ele vai verificar a produtividade desse funcionário. Com a pessoa está com a saúde mental um pouco mais debilitada, a produtividade dele começa a cair. Sim. Então, observar, juntamente com o pessoal de recursos humanos, está buscando esse funcionário, sabendo se ele está tendo algum tipo de problema e, a partir daí, abranger, né? Agora, o funcionário, a pessoa que está se sentindo, né, mal no ambiente de trabalho, também tem que estar procurando, porque tem que ter uma conversa entre empregador e empregado para poder agir de maneira quanto antes melhor, porque depois de um certo tempo a coisa começa a degringolar de uma certa forma que aí entra em outras esferas. Mas é importante estar o diagnóstico mais precoce possível e a partir daí o tratamento mais precoce. E o importante também é o apoio da empresa, né? Principalmente imprescindível, imprescindível. Entender essa debilidade do seu funcionário nessa questão, principalmente a questão mental, que é um estresse, né? Um cansaço também, o cansaço mental. Então, a empresa ela tem que ter essa avaliação e ter também esse acompanhamento, ajudar aí o funcionário a retornar em suas plenas condições. Exatamente. E o gatilho realmente é identificar essa questão da produtividade, que geralmente é uma das primeiras coisas que começa a aparecer aí, o déficit de produtividade do funcionário, e é um gatilho para o empregador observar. Bom, o senhor acredita que esse tipo de preocupação ainda é incipiente? As empresas não se atentaram muito, não investem muito nessa questão? Isso já é até didático nos cursos de medicina ocupacional. Existem até níveis de empresas, né? Empresa da era dos dinossauros até a mais qualificada. E existem várias empresas que ainda não se adaptam. Mas uma maneira que eu passo até para orientar os empresários, né? A empresa que está bem adaptada, com a medicina ocupacional muito bem colocada, ela é colocada como uma empresa boa de se trabalhar. Muita gente já ouviu falar isso. Ranking, existe. A gente vê muito. Esse ranking, ele inclusive, orientado pelo ISO. Esse certificado ISO
que te ajuda a exportar o seu produto, né? Se você tem um certificado, uma empresa boa de trabalhar, você vai exportar com mais facilidade, você vai ter alguns benefícios a mais na sua produtividade se você tem um bom ambiente de trabalho. Isso é medido com vários parâmetros aí que é levado através da medicina ocupacional na empresa. Bom, além do investimento na capacitação do funcionário, deixar ele em plenas condições da sua atuação, também tem a questão como o senhor falou, da produção, além da produção, da venda, da exportação. A empresa que vai bem, o funcionário vai bem e todo mundo vai bem. E isso eu acho que ainda falta essa cultura no Brasil, né, doutor? Você acha que a gente está muito atrasado nessa questão? Estamos avançando. Agora, inclusive, com essa obrigatoriedade, todo mundo está em cima, né, por conta do e-social, e está em cima de buscar uma medicina ocupacional na sua própria empresa, seja ela pequena, média ou grande. Essas empresas agora estão começando a compreender de como funciona a questão de medicina ocupacional e muitas delas estão já vendo os benefícios dela, porque está diminuindo a questão até de processos contra a empresa. Os empresários eles estão se cuidando antes e está diminuindo esse ativo circulante aí, esse passivo, né, na verdade. Bom, vamos falar um pouquinho da questão dessa atividade na área da medicina. É uma área que já tem bastante médicos atuando, já tem muitos profissionais atentos a essa questão? De uns 10 anos para cá, muita gente veio a procurar, porque realmente estava deficitário. E continua um pouco deficitário, sim. Tanto que, pela legislação, em algumas cidades, não precisa ser um médico do trabalho para se desempenhar o trabalho de médico do trabalho. A própria legislação já abrange isso. Por quê? Porque existe uma certa falta. Cidades menores, mal tem 1, 2, 3 médicos, não vai ter um médico do trabalho no local. E o médico lá ele pode fazer esses programas também. Mas está começando, tanto que na grade curricular de algumas escolas de medicina já estão começando a abranger o ensino. A maioria de nós, na minha época, inclusive, não existia. Eu já tive que aprender depois de ter formado, mas deu tudo certo. O senhor está abrindo portas aí para essa área. Ah, eu e vários aí, tem muita gente. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor, esperamos que o senhor retorne aqui no nosso programa, trazendo outras dicas de saúde também, né? Temos aí a medicina tem uma área enorme, uma oportunidade de a gente conversar sobre doenças, sobre tratamentos, que é importante para a gente esclarecer, assim como a questão ocupacional também que o senhor debateu hoje, para a população que é leiga, né, que quer ter esse conhecimento. Sim, claro, estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Então, conversei com o doutor Giane Pereira Lemes, esperamos que o senhor volte. E agora a gente vai falar um pouquinho do trabalho, voltando aqui ao trabalho legislativo, vamos falar aí com o vereador Matheus Moreno, ele que está aí trabalhando muito em prol da população Ribeirão Preto. Tudo bem, vereador? Como é que está? Bom dia, Bahia. Bem, graças. Quais são as novidades que temos aí para a população de Ribeirão Preto? O que o senhor pode falar aí dos projetos e o que o senhor está... Aqueles bolos que o senhor costuma falar que estão no forno, o que o senhor já pode retirar para a gente comer aqui? Tá quase. Essa semana, graças a Deus, as ótimas notícias que nós temos nesta semana são voltadas à educação. A gente recebeu da Secretaria de Educação na terça-feira as informações que está aberta a licitação para ampliação da creche Ana Maria Chúfalo, no Jardim Roberto Benedetti. Essa é uma demanda, uma luta antiga de nosso mandato aí, de uma região que tem se expandido muito e hoje aí sofre com a questão de vagas. Então, uma ótima notícia, já está aberta a licitação, ampliação prevista aí para 100 vagas, quase 3 milhões de reais investidos. Então, é uma notícia muito importante, muito positiva aí, não só para a região ali, daquela região do Complexo Sudeste, mas como para toda Ribeirão Preto. É importante, né? Um dos grandes gargalos aí da administração atualmente é essa questão da creche. Pelo menos a gente acredita que o pessoal ali da região do Manuel Pena, dos bancários, do São José, Greenville, acreditamos que com essa ampliação a demanda vai ser praticamente zero, né? Exatamente, Bahia. Hoje a gente espera, é uma espera considerável, a gente está semanalmente na Secretaria de Educação aí, cobrando essas demandas, e temos uma outra excelente notícia também, em uma tratativa com a Escola Valdo de Guimarães Rosa, na City Ribeirão.
vai ser, enfim, o projeto de lei já foi encaminhado pelo governo, está para entrar em pauta semana que vem na Câmara Municipal, para construção de uma creche também no Jardim Manuel Pena. Essa prevista é um investimento de mais de 2 milhões para 168 vagas. Então, Bahia, como os bolos que a gente sempre diz, nós temos aí previstos, com muita luta, muito empenho e um olhar sensível para a nossa região, a previsão, né, de que seja construída aí, que seja entregue praticamente quase 270 vagas nesses próximos aí 1 ano e meio a 2 anos, que são os prazos aí que as construtoras, enfim, as contrapartidas têm. É uma notícia maravilhosa aí para a população de Ribeirão Preto. Lembrando que o senhor também é presidente de uma comissão de Esporte, Lazer e Cultura aqui da Câmara Municipal. O que o senhor pode falar, um resumo? A gente está chegando aí no final do semestre, vamos ter aí o recesso na Câmara Municipal das sessões. O que a gente pode falar aí da comissão? Eu, coincidentemente, ontem, né, estive presente no Teatro Pedro II, ao lado do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o secretário de Esportes, Ricardo Aguiar, do presidente da Fundação do Pedro II, Sr. Nicanor Lopes, acompanhando aí a questão da abertura, né, dos jogos aqui em Ribeirão Preto. E temos, assim, um trabalho muito forte voltado aí à questão agora das escolinhas de futebol. Nós estamos com uma escolinha de futebol aqui na região também, fornecida aí pela Secretaria de Esportes. Estamos com os projetos aí, 2 academias ao ar livre, que estão aí praticamente já em processo de compras, também destinada à região. Conseguimos uma conquista aí de uma emenda para uma reforma de uma praça, no valor de 350 mil. Então, estamos batalhando bastante aí nessa questão do esporte. A nossa comissão, graças a Deus, está sendo uma das mais ativas e mais construtivas da Câmara Municipal. Estamos trabalhando firme aí, de olho e atento nas demandas, principalmente que a população nos traz. Muito trabalho, né, vereador? Graças a Deus, muito trabalho. E o que eu desejo para o senhor no segundo semestre é que o senhor trabalhe ainda mais, porque Ribeirão Preto precisa. Bahia, essa é a nossa obrigação, é o meu compromisso pessoal, não só com a cidade de Ribeirão Preto, mas em especial a região, né, que me levou à Câmara Municipal. Então, a gente, com muita humildade, pé no chão, estamos trabalhando muito sério, muito firme, com responsabilidade aí para toda Ribeirão Preto e cada vez mais aí trazer condições de uma melhor vida, de um melhor transporte, de uma melhor educação e de melhores aí condições de lazer, de saúde e tudo aquilo que a nossa população precisa. Que venha muito trabalho, que a gente tem que trabalhar mesmo. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela participação, vereador. Contamos aí com o seu trabalho para a nossa cidade de Ribeirão Preto. E agradeço aí que o senhor possa voltar trazendo muito mais notícia, muitos bolos aí para a população poder se esbaldear aí com bolo à vontade para a população de Ribeirão Preto. Bahia, muito obrigado a vocês pela oportunidade, pelo espaço e principalmente em essa ação de divulgar aí a população o que acontece no Poder Legislativo, que é o que reflete diariamente na vida do cidadão de Ribeirão Preto. Então, parabéns a todos vocês. Estamos sempre à disposição aqui, no que vocês precisarem. Desejo usar um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. E, portanto, a palavra do vereador Matheus Moreno. Espero vê-lo na quermesse este final de semana, que vai ter quermesse na região lá. Eu espero encontrar ele sempre no bar ajudando aí, distribuindo aí a bebida para o pessoal. Vamos estar lá. Hoje começa, Bahia. Hoje, sábado e domingo. E no próximo final de semana também estamos lá no bar, trabalhando voluntário, nossa paróquia. Nada muda, o Bahia, o trabalho e a responsabilidade que aumentou. E com Deus na frente, a gente vai caminhando aí na direção certa, com muita honestidade e principalmente Deus no coração. A gente se encontra lá então, um grande abraço ao vereador e a gente volta aqui para falar um pouquinho de saúde, né? Temos aí a personal, a professora de Educação Física Sabrina Reis, que vai trazer um pouquinho de dicas para você que quer fazer aí o seu exercício físico, seja em casa, seja na rua ou seja também em algum parque da cidade. Não é isso mesmo, Sabrina? Oi, eu sou Sabrina Reis, profissional de Educação Física, atuo como personal trainer e vou mostrar para vocês hoje 6 exercícios de alongamentos dinâmicos. São exercícios mais indicados para essa época do ano que está mais frio, para fazerem antes da atividade física. Para vocês que irão realizar atividade física agora
Durante o inverno, lembre-se da importância de realizar alguns movimentos antes de se exercitar. Eu vou demonstrar para vocês alguns alongamentos dinâmicos que são mais indicados nessa época do ano. Vamos começar com a parte superior do tronco, elevando os braços na altura dos ombros, fazendo o movimento de abrir e fechar na horizontal. Continuando com a parte superior do tronco, agora a gente vai movimentar os braços para cima e para baixo. No terceiro exercício, nós vamos fazer um movimento de rotação de tronco. Deixe as mãos mais ou menos na altura do peitoral e gire o tronco para a direita e para a esquerda. Agora afaste as duas pernas de maneira confortável, flexione um dos joelhos, deixando o peso nos calcanhares e leve o bumbum lá para trás. Troque, vá para o outro lado e vá fazendo esse movimento de um lado para o outro. No próximo exercício, nós iremos transferir o peso do corpo para uma das pernas e na outra iremos fazer um movimento de pêndulo, para frente e para trás. Se precisar, utilize uma das mãos para apoiar. No último exercício, apoie somente a ponta de um dos pés no solo e faça movimento circular com o tornozelo. Inicialmente para fora e depois para dentro. Repita com o outro pé. Aí, portanto, aí a Sabrina trazendo essas dicas importantes aí. Fica atento aí, Cauã. Você está precisando fazer um exercício físico, o Davi também. O pessoal aqui da técnica precisa se exercitar, que o pessoal só tá mandando a ver na refeição. Mas é isso aí. Portanto, aí as dicas da Sabrina. Você agora sabe como se proceder para fazer a sua atividade sem riscos. E a gente vai para o último intervalo do programa e voltamos na sequência para o terceiro e definitivo bloco do programa Revista Câmara. Não saia daí! Voltamos com o nosso programa Revista Câmara e o assunto ainda é saúde da mulher. Eu recebo a psicóloga Dariene Castellucci, nossa amiga aqui da Câmara Municipal, que vai falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Seja muito bem-vinda, Dariene. Obrigada, Bahia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O que podemos falar aí sobre esse tema? Por que temos tantos casos, não só da violência doméstica, como também desses relacionamentos abusivos? É importante a gente pensar que relacionamentos abusivos, eles fazem parte da violência doméstica, né? A violência doméstica, ela é a ponta do iceberg e a gente acredita que sejam situações separadas. Na verdade, é um conjunto em que ele começa a se estabelecer com violências muito sutis até a gente desembocar na violência doméstica. Então, essas violências, ela aparece de formas muito veladas. Quando, por exemplo, essa mulher, né, eu vou trazer o exemplo de relações heterossexuais, né, em uma relação entre homens e mulheres, porque, infelizmente, é o maior número que a gente vê, né? Mas quando essa mulher começa a ser cerceada, por exemplo, de usar as roupas que quer, né, ou ainda de ter relacionamento com outras pessoas, de amizade, ter uma vida em separado, a pessoa começa, né, o companheiro se incomodar, inclusive com essa mulher, dela poder trabalhar, dela conversar com a família, né, disputando a atenção dessa mulher. Isso a gente vai falando que já são indícios de uma violência, quando a liberdade dessa mulher começa a ser tolhida nas relações. É um assunto muito interessante, né? A gente vê que esses casos
estão cada vez mais explodindo na nossa sociedade. E o que leva assim, o homem a ser um pouco mais abusivo com a mulher? Na sua opinião, quais são os fatores que fazem explodir esse número de ocorrências? Primeiro ponto é a gente pensar, muitas vezes nós temos um discurso no senso comum de que responsabilizar a mulher por essas ações do homem, né? Então, muitas vezes a gente escuta assim, mas ela provocou, né? Ela sabe que ele é nervoso, que ele é estourado, e aí ela usou uma roupa que ele não gostava, né? Ela também não dá atenção, ela quer fazer 1001 coisas, sempre responsabilizando, né, a vítima desse comportamento masculino, que é algo que a gente tem que pensar que é estrutural, social, dentro de uma cultura machista. Infelizmente, sim, uma cultura machista que nos atravessa historicamente, né? Em que é altamente incitado desde criança para esses meninos que eles sejam mais rudes, que eles sejam firmes, que eles não lidem com os seus sentimentos. Demonstrar afeto é uma coisa que restringe, que tira desse homem a sua legitimidade. Então, chorar é coisa de mulher. Sensibilidade, né? Não é muito bem aceita em ambientes machistas. Sem dúvida. Socialmente não é muito bem visto. Tanto é que nós fazemos essa diferenciação de gênero. Mas mulher não pode estar num cargo de gerência. Mulher é muito emocional, ela é destemperada, ela tem TPM. Então, a gente vai legitimando essa ideia de que ser sensível é algo ruim e de que isso não pode estar em ambientes principalmente do trabalho. E aí a gente vê, por exemplo, parte dessa violência nas situações de instituição. Muitas mulheres recebem um salário reduzido para desempenhar a mesma função que um homem. Bom, Dari, a gente sabe que a representatividade das mulheres nos altos cargos das empresas é cada vez ainda um pouco diminuta. O que a gente pode fazer para combater isso, trazer esse senso de igualdade entre os gêneros? Como é que a gente pode resolver essa questão e as mulheres participarem cada vez mais do cotidiano, do dia a dia? Sim, são várias questões que a gente precisa pensar, né? Quando a gente pensa no machismo estrutural, muitas coisas estão envolvidas nessa pauta. Então, até mesmo o que é atribuição de gêneros, né? Eu vou até um pouco retomar um pouco a história. Quando a gente pensa em que uma mulher está grávida, quando a gente faz o chá revelação, que hoje em dia é moda, né, em que vai ser revelado se é rosa menino e azul menino, ali já começa todas essas idealizações do que se espera por gênero. A criança nem nasceu. Nem nasceu e já está imposto sobre ela um monte de comportamentos esperados a partir do gênero, né? Então, como isso vai sendo construído desde a infância, os papéis de homem e mulher. E aí, recai sobre a mulher a ideia de que, ok, você quer conquistar um espaço nas instituições, no mercado de trabalho, tudo bem, mas então você vai ter jornada tripla, porque quando você chegar em casa, você vai ter que cuidar dos filhos e da casa. Então, a sobrecarga mental das mulheres, ela é imensa, que é o trabalho que não é visto. Não é só a atividade que é executada, mas essa mulher, ela precisa o tempo todo pensar a logística de um dia todo. Então, nessas relações, isso também é uma violência. Dentro de uma relação heterossexual, em que o companheiro, ele não se responsabiliza por essa rotina. Ele entende que isso é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Então, muitas vezes, quando a gente escuta a pessoa falando assim, eu ajudo a minha mulher. Quando a gente usa a palavra ajuda, significa que eu estou me isentando da responsabilidade e é facultativo a minha presença ou não. Então, é impossível a gente pensar, Bahia, que a inserção das mulheres nos espaços de poder e também nas instituições, ela está vinculada ao que se espera do gênero e das relações também sociais e domésticas. Se a gente não revisitar isso, fica bastante complicado entender por que é tão difícil as mulheres ocuparem em pé de igualdade esses espaços de poder e de decisão. Bom, para a gente finalizar esse papo muito interessante, né, a gente saber todas essas questões de relacionamentos abusivos, quais são os sintomas? Como é que, às vezes, a mulher está envolta num relacionamento abusivo, ela não tem noção que ela é
participante, como é que ela pode ter noção do que está acontecendo na vida dela e quem está fora também, que está participando, que pode, como é que essa pessoa que está vendo de fora pode participar, pode ajudar a pessoa a enfrentar esse problema e até mesmo denunciar? Quais são os primeiros sintomas, as primeiras mensagens que essas pessoas têm que observar? Sim, muito importante isso, pensar que independe da mulher, do seu status social, da sua escolaridade, todas nós estamos vulneráveis a viver uma relação abusiva. Por isso que é importante que nós mulheres, a gente esteja uma de olho nas outras, a rede de apoio, familiares, amigos próximos, é extremamente importante para ajudar essa mulher a perceber os sinais, que começa dessa forma sutil, que parece cuidado, amor e ciúmes. Nós aprendemos que ciúmes é um termômetro de que a relação vai bem. E aí a gente vai legitimando a violência como uma demonstração de amor. Então esse homem não deixar você ter amigos, ele começar a questionar suas roupas, afastar você da sua família. E aí de repente ele tem explosões, né? As situações violentas, e no dia seguinte ele vai te pedir perdão de uma forma bem dramática. A situação violenta, tanto psicológica como física, né? Sem dúvida. Psicológica é quando a gente começa, numa discussão, por exemplo, é natural que os casais discutam e tenham pontos, né, que não convergem. E aí você entra para discutir, falar algo que você não gostou e você sai pedindo desculpa todas as vezes. É o que a gente chama de manipulação, o que a gente chama de violência psicológica, quando toda vez você se sente culpada por situações em que você tinha certeza que você estava certa. Isso é violência psicológica. Associado a isso, a violência patrimonial, que é quando também você começa a ficar dependente desse homem na relação. Você começa a não ter recursos financeiros, que é uma forma também dessa mulher estar enredada. Por isso que os olhos da família, dos amigos próximos são muito importantes, né? E muitas vezes a gente escuta que as mulheres não saem da relação abusiva porque elas gostam. Mulher de malandro gosta de ficar. E na verdade, quando essa mulher, popular que infelizmente, né? E aí, quando essa mulher já é vítima de violência física doméstica, é porque já foi retirado toda a sua identidade, a sua autonomia e a sua autoestima. Portanto, é importante que a gente pense que ela não está lá porque ela quer, mas é porque ela não se sente com forças para sair. Por isso que a família, os amigos, é uma rede tão importante. Essa mulher não vai denunciar se ela não sentir que ela tem segurança e apoio. Portanto, é preciso que ela tenha essa presença, né? São muitas as nuances de uma relação abusiva, mas em geral a gente pode dizer que ela começa de uma forma sem que a gente perceba e ela vai se instalando até que essa mulher perda toda a sua identidade. Por isso a importância de ter apoio. Tá certo, então, Dariane, a gente agradece a sua participação, um assunto bem polêmico, muito importante de ser debatido, não só aqui no nosso programa, mas também em toda a sociedade. A gente espera que você volte com muito mais informações, dicas sobre essa questão aí, não só da questão do abuso, do relacionamento abusivo, mas de outras questões relacionadas à psicologia, que é importante a gente ter um psicológico bom nesse mundo cada vez mais complicado, né? Sem dúvida, eu agradeço e estou à disposição. Muito obrigado, Dariane, pelas suas informações. E mudando agora de assunto, você sabe quem são as pessoas que dão nomes às ruas de Ribeirão Preto? O repórter André Luiz Jesus conta um pouquinho da história desses homenageados. Hoje é dia dele falar das ruas Duque de Caxias e General Osório. É com você, Andrezão. A nova série Sua Rua, desenvolvida pela TV Câmara de Ribeirão Preto, em parceria com o setor de microfilmagem do Legislativo e Arquivo Público Municipal, conta a biografia das personalidades que dão nome às ruas de nossa cidade. Baseada em documentos históricos e tendo como guia o livro Ruas e Caminhos, das pesquisadoras Lilian Rosa e Tânia Registro, a série vai apresentar vídeos contando a trajetória dessas personalidades, a começar pelo centro histórico, percorrendo todo o quadrilátero central, passando depois para os bairros. O objetivo é conhecer um pouco mais da história de Ribeirão Preto a partir da nomenclatura de suas ruas.
Neste primeiro episódio, apresentamos as biografias dos titulares de duas das mais conhecidas ruas do nosso quadrilátero central, General Osório e Duque de Caxias. Manuel Luiz Osório, ou General Osório, foi militar e patrono de armas da cavalaria do Exército Brasileiro. Participou de várias batalhas, entre elas a Guerra Civil no sul do país, em 1835, conhecida como Farroupilha. Foi marechal, tenente-general, senador e ministro da Guerra. Natural de Conceição do Arroio, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em maio de 1808, faleceu no Rio de Janeiro em outubro de 1879. Anteriormente, a General Osório era chamada de Rua do Bonfim. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, entrou para o serviço militar aos 14 anos e cursou a Academia Real Militar criada por Dom João VI em 1814. Em 1828, integrou o Batalhão do Imperador. Participou das lutas contra os portugueses que resistiam à proclamação da independência na Bahia. O Duque de Caxias nasceu na fazenda Taquaraçu, atual município de Caxias, no Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 1803, e faleceu em 7 de maio de 1880. Em sua homenagem, o Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto. Anteriormente, a Duque de Caxias era denominada Rua 4 de Junho. No próximo episódio, Sua Rua trará as biografias dos titulares das ruas Álvares Cabral, Tibiriçá, Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas. Obrigado aí, portanto, André Luiz de Jesus, que trouxe um pouquinho dessa curiosidade das ruas de Ribeirão Preto, do quadrilátero central no caso, Duque de Caxias e General Osório. E hoje é o famoso sextou, hoje é sexta-feira, o pessoal está procurando aí um programinha para fazer no final de semana, já começando hoje, e eu convido ela que retorna para trazer um pouquinho mais dessas atrações. O que tem de bom para fazer no fim de semana, hein, Francine? Então, Paulo, agora eu voltei para falar de lazer. Então vamos lá, a primeira dica é para você que mora no Jardim Jandaia. O projeto Cultura em Todo Lugar irá acontecer nesse sábado no no Jandaia Futebol Clube, que fica na rua Tapajós, número 3815, das 9 da manhã ao meio-dia, e contará com diversas atividades, como oficinas de brinquedo de cultura popular, brinquedoteca, oficina de circo, pintura facial, apresentações artísticas, entre outras, que vão acontecer nesse local. Já na terça-feira, dia 11, no MIS, lá no Museu de Imagem e Som de Ribeirão Preto, vai acontecer a exibição do filme Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha. Lembrando que essa atividade é gratuita, e o MIS fica lá na Cerqueira César 371, no centro da cidade. Então não fique de fora, participe. A gente tem eventos também, não só no final de semana, eu falei final de semana, mas terça-feira aí tem um filmão bom para assistir, o caso aí do Bandido da Luz Vermelha, né, um clássico aí do Linha Direta, todo mundo já conhece esse famoso caso aí. E lembrando que é gratuito. Mais importante, né, evento gratuito. Tá certo, então, portanto, Francine, quero saber se você vai na quermesse. Tem quermesse no final de semana também. Tem várias quermesses espalhadas pela cidade. Vou encontrar com o Matheus Moreno. Espero também encontrar com você, os amigos que estão aqui também. Vamos. Sexta, sábado e domingo em quermesses. Só procurar alguma. Os caça-quermesses. E agora, para a gente encerrar o programa, vamos falar de esportes aqui na Revista Câmara. Vamos saber tudo aí que está acontecendo em Ribeirão Preto, principalmente da dupla Come Fogo. Eu recebo para falar um pouquinho mais aí do futebol ribeirão pretano, o Cauã Amaral. Seja muito bem-vindo, Cauã. O que temos de novidade aí na dupla Come Fogo? Olá, Bahia. Olá, todos os espectadores da TV Câmara. Vamos começar falando do Botafogo. Ele atualmente está na 8ª posição da Série B e está a 5 pontos só do G4. O elenco está criando confiança, está querendo provar que ele vai brigar para subir, com o novo técnico agora, 2 vitórias seguidas, cada vez mais querendo se colocar nessa posição. É difícil, a Série B tem várias equipes que desceram, que subiram, que querem se provar dentro do cenário de futebol. O elenco está contando com algumas voltas
nessa próxima rodada, como o Guilherme Madruga, que estava suspenso, e agora deve voltar para o elenco titular. Autor de um golaço na vitória contra o Novo Horizontino. Sim, um golaço de... Vale Puskas, na sua opinião? Eu acho, surpreendentemente, um gol que vale Puskas. Você não vê gol de bicicleta de fora da área acontecendo com frequência. É muito raro mesmo. Além disso, também tem a volta do Meia Xuxa, que não estava sendo relacionado com o técnico Adilson Batista e volta agora para o elenco, além da nova contratação do time do zagueiro Luiz Felipe. A ideia da diretoria provavelmente é ver o que o técnico analisa diante das próximas rodadas e começar a reforçar o elenco cada vez mais para a briga na Série B. Bom, então o Botafogo pega ali no final de semana, lá no Castelão, a equipe do Ceará Esporte Clube. É parada dura, né? Sim, o Ceará, mesmo nessa fase ruim que eles estão, é um adversário difícil de se enfrentar. Ainda mais no Castelão, que é um estádio extremamente hostil. Ninguém quer jogar lá contra o Ceará, independente da fase que eles estão. Já o Comercial, que estreou com o pé esquerdo na competição, na Copa Paulista, né? O que temos aí de novidade? O que o Gustavo Marciano está preparando para esse time que vai viajar até Presidente Prudente? Bom, independente da estreia, o Gustavo tentou manter a confiança no elenco e elogiar eles. Depois de uma reformulação é difícil, tem a questão do entrosamento, e eles vêm agora com algumas voltas. Mesmo com desfalques dos atacantes Thiaguinho e Esdras, um com lesão confirmada que é o Esdras, que está com uma lesão na lombar, o elenco ele vai ter algumas voltas, como o lateral direito Luiz Roberto e o atacante Warley. Cada vez mais o elenco se reforçar, colocar esse entrosamento em dia e vir forte para a disputa da A2. Lembrando que a Copa Paulista dá a vaga ou para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil, né? Que é a grande ambição aí do Comercialino. Sim, esses campeonatos de grande calibre, eles ajudam no investimento do clube. Quanto mais eles disputarem esses campeonatos, melhor vai ser para o time internamente, conseguir investir em novas contratações, atrair mais gente para a equipe. Vão jogar amanhã, né? A próxima rodada do Paulistão já é contra o Grêmio Prudente amanhã às 4 horas e a expectativa é de vitória, né? Começar a vencer logo. Precisa ganhar para embalar na Copa Paulista, né, meu caro Cauã? Exatamente, quanto mais cedo embalar, melhor. Tá certo, eu agradeço as suas informações, Cauã, espero que você retorne com novidades positivas aí, que esses dois times, que tanto Comercial quanto Botafogo, vençam seus respectivos adversários, ambos jogam fora de casa, então a torcida não vai estar presente, mas que voltem com a bagagem cheia para Ribeirão Preto com as vitórias. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar aqui com boas notícias na próxima vez. Tá certo, portanto, Cauã Amaral falando de esportes aqui no Revista Câmara, e é com ele que a gente encerra a edição de hoje, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, ou para quem gosta de números, 7/7. Eu agradeço a Francine, agradeço o Elton, ao Felipe, ao próprio Cauã, ao Eric, a todo mundo que ajudou a fazer esse programa acontecer na data de hoje. E a gente volta aí semana que vem com muito mais notícia, muito mais informação, muito mais curiosidade. E você, é claro, é o nosso companheiro. Até lá!